Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, você está bem, Ricardo? Tudo bem? Demais, Tudo tranquilo? demais. Ricardo, acho que a gente traz hoje um convidado especialíssimo, né? Professor Gessé. Vou fazer a sua apresentação, professor Gessé, mas eu queria primeiro agradecer a sua presença. Obrigado mesmo pela presença aqui conosco. O professor Gessé está aqui em Maceió durante esses 2 dias, a gente vai explicar o porquê. Mas eu iria passar aqui uns 15 minutos tentando lhe apresentar tudo que você já fez, professor. Professor Gessé Souza, cientista, professor universitário, escritor, foi presidente do IPEA, na época da presidente Dilma Rousseff, e N coisas, tem doutorado em Sociologia em Heidegger, na Alemanha, enfim. Então, passaria aqui uns 10 minutos falando do seu currículo, mas vou já fazer um questionamento, professor, para a gente começar a nossa conversa, a nossa prosa, né? Você está lançando o livro Pobre de Direito, um dos vários livros que você já tem 20 ou 30 livros que já lançados. É o Balzac da sociologia. Né? E eu queria começar com o óbvio, né, sobre a conceituação do pobre de direito. A gente hoje vive um mundo tão polarizado, essa questão de direita, esquerda, nem sei se esses conceitos ainda servem a nós, mas o que o senhor quis dizer com pobre de direita? Por que você botar o título do seu livro como pobre de direita, né? Claro, ótima questão, porque me permite explicar um pouco, porque eu vi que teve uma parte do público, não foi a maioria e tudo, mas ficou incomodada com o título, como se fosse um insulto, assim, né? E tal. Agora, eu tenho algumas... Pois é, exatamente, né? No começo eu não entendi o que era, mas aí depois eu lembro que lá com a rádio do Rio Grande do Sul, que não era de esquerda e tal, eu disse, não, mas o senhor está querendo dizer... Uma rádio de esquerda é complicado, né? Exatamente, a rádio gaúcha, eu acho que foi. Enfim, aí eles me perguntaram se isso não era você negar ao pobre o direito de escolha. Então, não? Eu disse, sim, mas ele não tem o direito de escolha, basicamente, né? E tal. Quer dizer, e obviamente é uma questão fundamental você entender como é que um pobre elege alguém que é o seu algoz, ou seja, que é a causa da sua pobreza, né? E essa pessoa não é burra, né? Entende? É uma pessoa inteligente. Inclusive, ela pode recuperar a inteligência roubada dela pela imprensa, por ideias elitistas, que é exatamente o que eu procuro, que contaminam a direita e a esquerda até hoje. Tal, que é certo exatamente desprezo, né, da própria esquerda por esse, entre aspas, pobre de direita, né? Exatamente, né? Quer dizer, não se faz mais a luta para ganhar a alma dessas pessoas e tal. E isso é o que está fazendo a gente chegar no estado que nós estamos, né? E aí a minha ideia foi o quê? Porque, entende, elite é uma coisa, são 400 mil pessoas contando com as suas famílias, ou seja, não elege ninguém, né? É a classe média no país real, todo, no país inteiro, é a classe média real, né? Ela não chega a 20% em nenhum lugar, mesmo em São Paulo, né? A cidade mais rica, né, do país, etc. Então você tem o quê? Tem um país que 80% de pobre, né? Não é isso? E uma boa parte que não se considera pobre. Não se considera, mas né? E, quer dizer, ele tenta montar uma fantasia, mas ele sente a humilhação. De onde vem a humilhação? A humilhação não é um negócio que você articula conscientemente, é uma coisa que você sente, né? Então, quer dizer, tem 1000 formas disso. Quer dizer, o olhar de alguém se está atento a você ou não, como as instituições tratam você, ou seja, você percebe se você é gente digna e tal, ou falta se de você não pertencimento. Se você não tem acesso à educação de qualidade, de saúde de qualidade, você não tem acesso à cultura, você é humilhado, né? Ou seja, as benesses do mundo moderno não estão ao seu alcance. Desses 80% que são pobres e que são humilhados, eu digo isso que é muito importante. Depois a gente vai entrar nesse assunto. As pessoas acham que é o dinheiro que manda no mundo, é o poder, que é uma bobagem monumental. Posição sua que claro, bastante polêmica. Claro, né? O dinheiro não tem importância para isso. Exatamente. Não tem? Não é que o dinheiro não tenha importância, mas o dinheiro é um meio. Não é definidor. Não é um fim, né? As pessoas vão atrás de dinheiro, no fundo,
por necessidades morais. Ou seja, entende? O que faz alguém que já tem $1 bilhão procurar 2, 5, aí ele tem 5 bilhões, ele quer 10, se ele tem 10 ele vai querer 20. Isso é louco. Não tem nada a ver com economia, com necessidades econômicas. Porque as pessoas não dormem bem, porque exatamente, achando que alguém quer roubá-lo. Né? Exatamente. Né? Então você tem aí, quer dizer, quando você sai atrás, porque as pessoas vão atrás de poder e dinheiro? As pessoas vão atrás de poder e dinheiro para sentirem a distinção social positiva que a posse do dinheiro e do poder numa sociedade social. Exatamente, isso é o reconhecimento. Né? Esse é o. Se a gente refletir direito, a gente vai saber que o reconhecimento social é o ponto fundamental para a gente entender a vida social e política. Então, foi exatamente o que eu usei para esse livro, porque eu achava que a questão para explicar o pobre de direita, quer dizer, você explicar que a elite vote em Bolsonaro, que essa classe média canalha vote em Bolsonaro, é claro, ela aplaude a morte de preto, construiu uma polícia cuja função, a única função pública dela é realmente massacrar preto pobre, etc. Ela não resolve nenhum crime, etc. Né? Agora, o difícil é você explicar desses 80% que votavam com Lula antes. Né? Os pobres votavam em migração aconteceu em que momento e por quê? No golpe de 2016, eu acho. Né? O que o golpe de 2016 fez? 3 coisas, eu diria. 2 são muito importantes aqui para o nosso assunto. É o quê? Eles que queriam tirar a Dilma, porque Dilma estava obcecada com o modo correto, com a redução de juros. Ela via isso aqui a gente não vai ter um capitalismo pujante com a maior taxa de juros do mundo. Isso é um negócio absurdo. Como hoje, né? É como hoje, né? Incrível isso, né? Enfim. E quer dizer, veja como a política desceu, né? De lá para cá em tão pouco tempo. E o outro lado era o quê? Era uma elite que queria reabsorver os 70% de aumento que Lula tinha dado, né, para o salário mínimo, que tem um gigantesco impacto. A grande política social do governo Lula foi política social, junto com o Bolsa Família. Eu acho até mais importante, deu uma dignidade. Eu tenho uma coisa assim com o Bolsa Família e com Lula. Por quê? Porque Lula foi o primeiro cara que olhou, porque desses 80% que são pobres, a metade de cima é pobre remediada, se acha hoje em dia de classe média, ganha entre 2 e 5 salários mínimos, né? E o cara se acha de classe média, acha pobre, né? E a classe média se acha elite. Aí isso reproduz o comportamento. Isso invisibiliza completamente a elite, que é exatamente o que ela quer. A invisibilidade é o principal dispositivo de poder. Se você fica invisível, então, né? Ninguém vai nem pensar em você como culpado da coisa. Então, eu acho que houve essa coisa de retirar, né, por mecanismo, e o Ladislaw Dalbor tem uma análise muito interessante disso, mostrando que isso já começou com 2014, 2015, porque Dilma estava muito sitiada, cercada e não tinha mais autonomia. Deixa eu voltar um pouquinho. A história de 2013, olha, a direita começa a nascer em 2013, e tem uma história daquele movimento inicial que era assim, contra a militarização das polícias. Pelo contrário, quer dizer, o fim da militarização das polícias, a redução da passagem de ônibus, mas depois a direita tomou conta da rua. A esquerda não vacilou ali? Vacilou, obviamente. Fraquejou. Não compreendeu o que estava rolando, né? E aí eu acho, mas aí é um outro assunto que a gente estava conversando antes, que é a coisa do... e aí, se der, eu vou, enfim, dar uma... Quer dizer, terminar aquela questão, que é o fato de que... Ou seja, então você tinha esse pessoal que queria pegar essa massa de dinheiro que tinha sido jogada no mercado interno, tinha feito o país passar de 12ª para a 5ª maior economia do mundo, etc. O mundo em crise. O mundo em crise e o país bombando, etc. Mas quem pode ser contra isso? Não é isso? Claro. A elite e a classe média branca. Por que a elite é contra que o povo melhore de vida? Né?
Quer dizer, nem é um ódio específico ao povo, embora esse ódio exista e tal. Você quer o quê? Você quer dizer, é uma elite que é subordinada aos interesses americanos e vem toda quebra com um governo de esquerda, desenvolvimentista, etc., como uma chance de você fazer a festa. Opa! Como Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram. Opa, vamos agora, né? Só para lembrar. Vender refinaria, nem sei o quê. Mas o próprio Lula dizia na época, disse, olha, os pobres têm a oportunidade no meu governo, né, de ter uma remuneração mais digna, e os ricos nunca ganharam tanto dinheiro. Exato, claro. Mas ainda assim eles fizeram tudo para derrubar, né? Isso tem a ver também com a classe média branca, porque a classe média branca, se a elite ela monopoliza a propriedade, o dinheiro, etc., a classe média branca monopoliza o outro grande recurso do mundo moderno, que é o conhecimento. O conhecimento considerado legítimo. E Lula estava pondo negros nas universidades. Né? O canalinha branco de classe média que saía gritando contra a corrupção, e esse pessoal não tem nada contra a corrupção, nunca teve. Né? Compara o que foi o caso com Lula e Dilma com o que foi com Michel Temer e Aécio Neves, com aquela corrupção filmada e tal, todo mundo viu, etc. Não saiu nenhum branquinho histérico em nenhuma cidade. Então não é corrupção. Né? Então, se não é a corrupção, o que é? Percebe? Né? Era porque estava vindo preto estudar com o filho desse cara lá na USP. Mas aí fica mal você dizer, puxa vida, eu não quero preto estudando. O preto tem que estar cortando a grama de uma universidade. Você não pode dizer isso de público entre nós, desde Getúlio Vargas, né? Porque ele afirmou a cultura popular como cultura africana. Vamos, porque ele é muito mal compreendido. Não, eu acho que... Vamos lá. Tá, vamos. Deixa eu só continuar esse negócio aqui. Só para... A reação da classe média. A reação da classe média, o negócio da coisa da empregada doméstica, lembra? A carteira de trabalho. Você lembra o que era aquilo e tal? Então você entrar no shopping center e ter pobre, ou você ir no aeroporto e ter pobre. Era isso. O golpe foi por conta disso. Viajando para Disneylândia. Exatamente isso, né? Porque o pessoal, né? Quer dizer, é isso que eu digo. A gente tem uma sociedade escravocrata, não é a tradição, é hoje, né? A principal dado de uma sociedade escravocrata não é você explorar o trabalho da outra pessoa, é o gozo em humilhar. Então você tem que ter gente frágil, vulnerável, indefeso, que você possa, né, mandar de cima para baixo, né? Então, professor, etc. Em cima disso, até uma das coisas mais polêmicas que ele criticam sobre isso é que você faz um recorte geográfico sobre esse ponto, né? Exatamente sobre esse ponto, né? De que determinados estados brasileiros, eles representam isso que você fala da elite branca, Santa Catarina, Paraná. Queria que você explicasse melhor isso. Claro. O pobre de direita, né? Ficaria no sul, sudeste, e o pobre branco de direita e o próprio preto de esquerda. Isso às vezes é mal compreendido, o pessoal às vezes leva para um lado, chegam a falar de xenofobia, né? Como é que você absorve isso? E eu queria que você explicasse isso. Claro, completamente. Mas eu queria só encerrar aquela outra questão que eu acho que é extremamente importante. Você não tem deixado. Mas que é o fato de que, também, né? Entendeu? Qual foi a grande questão que construiu o pobre de direita depois do golpe? O golpe foi para chupar a riqueza popular que tinha sido minimamente distribuída, ok? Tá? Agora, esse cara ficou mais pobre. Muito especialmente esse cara ganha 2,5 salários mínimos. Foi quem cresceu, ascendeu, etc. Né? Ficou mais pobre. Então ele estava com raiva, claro. Não pode mais botar o filho na escola privada, não pode mais articular racionalmente um futuro possível. Então, ele está com raiva. Né? Essa raiva poderia ter se transformado em indignação, que é a arma política. Né? Você pega a raiva e diz, olha, essa raiva sua tem a ver com o quê? O pessoal da Faria Lima está roubando você, eles mandam no Banco Central, na imprensa. Eu não entendi, essa turma ficou mais pobre de 2 a 5? Ficou, mas... começou a ter menos, se ele tinha 5, ele passou a ter 2 ou 3. Né? A renda dele
cresceu. Você fala A renda popular cresceu. Entendi. Tá? Desses 80%. Se aproximou dele e aí ele... Exatamente isso. Né? E aí você tem essa questão. Ninguém contou, nenhum órgão da imprensa contou, mas também a esquerda não fez o que deveria ter feito. Explicar para esse cara quem tinha roubado o dinheiro dele. Né? Como isso não foi explicado, né? E o contrário, a imprensa ficava dizendo isso aí tem a ver com a roubalheira do PT, não sei o que e tal, que é o cara pobre do Sul, que vai dizer o problema pobre, é o nordestino, branco, né, do Sul, o pobre branco do Sul, né? Porque eu obviamente fiz essa distinção, pessoal, né? Porque... Isso foi provocação? Hã? Foi provocação? Eu adoro uma provocação. Já entendi. Né? Entende? Eu acho assim que a ciência, a literatura, a arte, ela só é boa se ela é um soco no estômago, entendeu? Se não for um soco no estômago, não é bom, entende? Né? Claro, porque as pessoas estão, enfim, né, dentro de um esquema, né, numa caverna de Platão e tal, achando que estão vivendo o mundo e não estão. Né? A sombra. Só para encerrar ainda aquele negócio. Como não teve a coisa da indignação, isso é muito importante. Né? Eu lembro que Haddad, em 2018, ficava dizendo, o fascismo e tal. Como é que você vai dizer fascismo o quê, cara? Que coisa? Discurso de classe média. Entendeu? Não, você tinha que ter explicado ao povo quem o deixou mais pobre, etc. Essa era a questão. Ainda que fosse fascismo. Ainda que fosse. Se você não sabe quem é que está lhe deixando mais pobre, você tem duas opções, tá? Ou você acha que é fracasso pessoal, tá? E aí é pior, aí é depressão, alcoolismo, etc. É autoestima lá embaixo. A outra coisa é o que tanto a pregação evangélica, juntamente com a extrema-direita, fazem, que é o quê? Que é conferir a esse cara humilhado, exatamente, uma boa de salvação para ele. Entende? Quem não tem nada, se sente humilhado, se sente na lata de lixo, você chega para ele e diz assim, cara, você é heterossexual, cara. Isso é melhor do que ser homossexual. Entende? Você não é gay. Então, isso vai ser... É risível pra gente isso, é um negócio absurdo. Não. Né? Entende? Mas para esse cara é tudo. Entende? Tanto que 70% dos evangélicos negros que eu entrevistei, o principal medo do cara é o filho virar homossexual na escola. Ele não está se importando com a educação, saúde, e o professor emprego. Que vai ensinar ele a ser... Exatamente, não pode ser ideologia de gênero. Né? Entende? Como se fosse um negócio que você pegasse, você fosse, né, ensinasse, etc. E aí tem a coisa também da mulher. Também. Às vezes basta ser só, entende? Quer dizer, tem essa coisa sexual pequena, né, e tal, contra a mulher, homofóbica, etc. E contra o negro. Né? Aí pode ser o negro contra o negro. Né? Porque o que é embranquecer entre nós? Nunca foi você trocar a cor da pele. É o dominado aceitar os valores do opressor como se fosse próprio. Aí tem um cara que vota em Nunes e Tarcísio porque prometeu matar preto. Ele sabe que é preto que morre. Ele não é imbecil. Ele sabe que é preto que morre. E ele é preto. Né? Entendeu? Quer dizer, então você tem aí todos esses símbolos montados para quê, no fundo? Para que esse pessoal que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, né, tem uma compensação psíquica, emocional, às custas dos que ganham entre 0 e 2, são quase todos pretos. O perfil de renda que o senhor define como o pobre de direita é esse, né? De 2 a 5. 2 a 5. Não é o sujeito que está abaixo. Tem, obviamente, mas mas assim, né? Esse pessoal votou majoritariamente em Lula. Né? Aqui no Nordeste. 2 a 5 votou majoritariamente em Bolsonaro, 70%, né? E, em alguns casos. E aí eu fiz essa divisão regional, por quê? Porque eu vi que ninguém nunca tinha notado um negócio, nunca vi ninguém falar sobre isso. Se vocês aqui souberem, eu vou aprender algo novo. Eu vi no seu livro. Num país racista como o nosso, né? Você tem o quê? Você tem um país branco, cara. O Sul e São Paulo é branco, 70% é branco. Né? Entende? E de São Paulo para cima é 70% preto ou mestiço.
Nós, nordestinos. 80% mestiço e preto. A Bahia né? também. Exatamente, Baiano, então, né? Nem se fala. Então, você tem aí o quê? É o preconceito. 100%. Não houve nenhuma exceção do pessoal que eu entrevistei no interior de São Paulo e no sul, né? Eu fiquei muito tempo, algum tempo em Santa Catarina, por exemplo, né? E o pessoal acha que esse dinheiro que foi roubado dele tem a ver com o nordestino que faz filho para ganhar o lanche grátis do Bolsa Família. Isso é 100%. Todo mundo acha isso. Né? Ou seja, ele ficou mais pobre, né? Tá com raiva. Ele diz, não, esse cara é o meu, que no fundo é racismo, porque o que eu descobri nesse livro, como o que eu já tinha visto, né, no livro anterior que eu fiz, Como o Racismo Construiu o Brasil, né, é que entre nós tudo é racismo, desde que a gente tenha olhos para ver. Se a gente tiver olhos para ver, a base, como é um racismo cordial, foi cordializado, né? Mais ou menos. Enfim, mas se você compara com os Estados Unidos, mais né? explícitas, exatamente. A mulata não é a tal, né? Exatamente. Quer dizer, quando Getúlio usa a ideia de Gilberto Freire, do bom mestiço e da cultura africana como um pilar da nossa nacionalidade, que ele está querendo dizer, ele tira esse negro da lata dele e diz assim, você é capaz de contribuições culturais importantes. Você acha que o Getúlio foi um corte no racismo no Brasil? Eu acho, isso é pouquíssimo percebido. E eu acho incrível, eu tenho muita raiva disso, sabe por quê? Porque o principal grande inimigo do nosso satélite, especialmente da elite de São Paulo, que é a que manda em todas, né, é Getúlio. Né? Ou seja, Getúlio foi a primeira inflexão em 500 anos. Né? Ou seja, não é algo para 2 ou 3 pessoas e tal, para que vão votar na República Velha. Veja a canalice, entende? O pessoal ficou chamando o Getúlio de ditador. Né? O que tinha Mas antes. ele foi num determinado momento. Obviamente. Foi um ditador cruel, né? Não, claro. Mas aí, quer dizer, isso exigiria. Não dá para pagar. O contexto histórico, obviamente. Ninguém é santo. Eu nunca achei que ninguém fosse. Na Europa. Não, claro. E ele mas o fato aderindo, né? O fato é chamá-lo de ditador num contexto onde você tinha na República Velha. Uma votação que era no máximo de 2% das pessoas, e ainda assim era fraudado a bico de pena. Qual é a dignidade que esse cara tem para chamar Getúlio de ditador? Que estava promovendo a maior inclusão social que esse país tinha tido. Era coisa do quê? Organizar a classe trabalhadora, que é uma coisa política, portanto, sindicato, CLT, né? obviamente, sindicato, né? A A lei dos 2/3, lembra disso? Uma lei de 1930, fundamental, antecipando as cotas de hoje, né? Dizia que as empresas tinham que ter 2% de nativos, trabalhadores nascidos no Brasil. Nessa hora estava vindo milhões de italianos, espanhóis ficando com todos os empregos brancos. Aí você diz, não, aqui esse povo negro merece o trabalho. Quem fez isso? Quem é que fala disso hoje? Ninguém. Veja só, professor, se você me permite, é extremamente importante. Eu lembro, é uma imagem que eu guardo, eu, com 17, 18 anos, meu pai estava vendo uma fotografia lá, e na fotografia do meu pai tinha uma foto de Getúlio. Aí eu, caramba, e eu assim, era aquela coisa da militância, e o Getúlio, para mim, sempre foi essa figura ambígua. Um grande estadista brasileiro, ao mesmo tempo que foi um ditador durante um período, enfim, que promoveu, para mim, uma das coisas mais baixas da história humana, que é a tortura. E foi de fato. E aí meu pai me disse o seguinte, olha, graças a ele, o Getúlio, por causa do DASP, né? Criou o DASP, meu pai pôde fazer um concurso, ele era um sujeito pobre do interior, um concurso para o Correio, e pôde viver dignamente até os últimos dias dele. Ou seja, tem um valor do ponto de vista social imenso. Agora, não dá para pagar essa parte. Obviamente não, mas ele foi reduzido a isso. Não. O problema é que ele foi reduzido a ditador. Gente da esquerda fala, eu tenho visto. Eu sei disso. As pessoas se contrapõem ao que eu digo e tal, e chamam a ditadura de Getúlio e não sei o que. Então eu acho isso um negócio absurdo. E antes
pós-ditadura aqui no Brasil de 64, o governo mais democrático do Brasil foi o último governo de Getúlio, Claro, né? Da história do Brasil. Claro. Não, e se você pensar que democracia não é um esquema formal, democracia é inclusão popular, antes de tudo. Né? Então ele estava montando uma inclusão popular portentosa, como nunca tinha sido visto aqui. Aí esse cara é chamado de ditador, populista, etc, etc. Entende? Quer dizer, as ideias da elite sobre Getúlio preponderaram. E preponderaram a tal ponto que houve uma quebra entre getulismo e trabalhismo e o PT, que eu lamento muito. Né? Porque Getúlio tinha a luta cultural e simbólica como tão importante quanto a luta material. Entende? E que a gente esqueceu. Não tem essa tradição mais. É uma esquerda acéfala. É uma esquerda que não mais discute nem disputa as ideias hegemônicas. Né? O PT, quando nasceu, queria o fim da CLT. Né? Exatamente. É um negócio, né, impressionante. E tal, né? Eu lembro, Francisco Zé Flor era secretário-geral do PT, sei lá, 85 e tal, negócio. E a grande negócio era contra. Sindicato de pelego, de não sei que tem que ter um sindicato autônomo. Entende? Aí você inventa. Exatamente. Era a primeira bandeira, né, do movimento sindical, e depois se rendeu ao imposto sindical. Mas assim, se o senhor trata essa questão do racismo como uma base, né, do surgimento da sociedade brasileira, do modelo brasileiro de opressão. A gente não se livra disso? Pois é. A gente não vai se livrar nunca se a gente não criticar. A gente nunca, quer dizer, tanto o indivíduo quanto uma sociedade aprende quando se autocritica. Uma experiência que foi extremamente importante para mim foi muito tempo, vários anos, 13 anos ao todo que eu morei no país como a Alemanha, entende? Porque a Alemanha passou de um país nazista para uma das mais, mais firmes democracias e mesmo europeia. Com um monte de nazista que permaneceu lá, mas você montou um outro, quer dizer, os meus amigos, eles tinham raiva do pai, entende? Não, meu pai é um velho nazista e tal. Ou seja, você teve uma coisa de geração como eu não tinha presenciado. Uma pergunta clássica, né, que se fazia, né? O que é que seu pai estava fazendo na exatamente isso. Exatamente 90% então aprende. Em Apoiou. que ano o senhor morou na Alemanha? Morei muito. Não, em que ano? Em que ano? Eu morei, né, quando eu tive esse tipo de experiência, foi nos anos 80, quando eu fui fazer o meu doutorado. Né? Depois eu voltei várias vezes. Hoje em dia é um país irreconhecível para mim. Né? Porque você não pode nem falar mal dos Estados Unidos, ninguém deixa isso, o negócio da Ucrânia, da Rússia, ou seja, toda a pluralidade, o debate livre, etc., não existe mais hoje, mesmo lá, o que é muito triste. Né? E a coisa do racismo, né? É o racismo, pessoal, a gente tem que perceber as máscaras dele. Como Getúlio interditou o racismo na esfera pública, significa que você fala em casa, na família, o afeto racista está no seu peito, mas você não pode mais explicitar isso. Pega mal, a partir de Getúlio. É isso que dá a cordialidade, né? A singularidade do racismo brasileiro. Mas cria uma certa hipocrisia nisso? É claro, óbvio, o tempo todo, a necessidade disso, o que é que a nossa elite precisa do Estado. Ela precisa do controle do Estado. Tá? Que é outra. E chupar também. Outra coisa. Não, então. É para roubar. A nossa elite quer o Estado para roubar. É só o que ela faz. Né? Você pega a elite financeira de hoje, ela não produz um parafuso. E assalta todo mundo. Lugar nenhum do mundo. Assalta todo mundo. Né? Você tem a mídia no bolso, que vai dizer que é bom você ter 15% de taxa de juro, etc., porque isso protege o trabalhador da inflação. O nível de canalice é uma coisa humano, é uma coisa impressionante. Né? Mas o racismo, se a gente perceber, a partir das máscaras que ele vai assumir, o racismo é importante para a elite e para a classe média branca, que é ele que mantém os privilégio dessas duas classes, sem que se fale de raça. E o grande gênio que deu isso a essas duas classes antipopulares foi Sérgio Buarque.
Né? Eu confesso que fiquei impactado com Claro, isso. claro. Ele diz o quê? Olha, né, entende? Antes de 1930... Não foi muito duro, não? Não, eu não tenho essa... Eu não acho que a ideia seja um atributo da pessoa. A pessoa pode ser admirável, as ideias serem horrorosas. Só me interessa a ideia, a vida pessoal das pessoas. Para mim é fofoca. Entende? Eu não tenho nenhum interesse. Que diabo isso interessa a mim e tal, né? Entende? A ideia que Sérgio Buarque vai montar é tudo que a elite de São Paulo queria, né? Para monopolizar o acesso ao Estado. Né? Sempre foi o Estado. Né? O orçamento público na República Velha servia para manter os preços do café. Não era para a maioria da população, percebe? E isso continua, né? Até hoje, sobre outros modos. Até 1930, negro pobre sequer votava. Então não tinha problema nenhum. Você tinha o Estado na mão. Vargas é que veio complicar a vida desse povo, né? Porque aí, com Vargas você vai ter sufrágio universal, né? Já pela primeira vez, a Constituição de 34, inclusive com as mulheres votando, né? E você vai ter essa valorização do povo negro, né? E pobre, né? Isso aí vai exigir o quê? Que você agora, para produzir aquela mesma discriminação, desmoralização do voto, no fundo, né? Antes até 1930, ninguém precisava explicar para ninguém. O negro é inferior, obviamente ele não vota, né? Depois de 1930, você não podia usar mais a palavra raça. Aí você vai usar que palavra? Cultura. Né? Faz essa distinção, né? Que o Sérgio Buarque, ele trouxe o racismo, né, cultural. Racismo cultural. De que modo ele vai montar isso? Migra, né? Migra. É uma fraude só, né? Ele vai pegar, ele vai dizer que aí você... a nossa cultura, a cultura da corrupção, a cultura da inconfiança, da mistura entre o público e o privado. Isso tudo é ridículo. Né? Bora ver? É ridículo você falar. A elite não faz essa mistura do público com o privado? Não, mas o negócio o pior é você transformar isso numa jabuticaba brasileira. Entende? Qual é o país no mundo, em qualquer época, né, que o capitalismo não foi definido, antes de tudo, pela apropriação privada do que é público? Me conte. Né? Então tem um vira-latismo enorme disso. Você acredita que tem gente honesta, mais inteligente, mais honesta do que você. Esses pensadores são colonizados, né, por ideias dos nossos algozes e tal, né? Por isso eu me contraponho de modo tão renhido a isso, né? Porque eu acho que isso tem enormes repercussões. Isso vai terminar com um povo imbecilizado dizendo: levem a Petrobras, porque a gente tem político corrupto aqui, vocês são americanos honestos e lindos. Usando o boné do Trump, né? Usando Exatamente. Né? Professor, deixa eu puxar um pouco para cá. O senhor disse que esse modelo da extrema-direita no Brasil, ele se espelha no modelo americano, né? Fale um pouco sobre isso, explique. Claro. Em que pilares isso está baseado? Claro. Quer dizer, isso aí porque o fascismo europeu, ele é distinto do fascismo americano, né? O fascismo europeu, se você tem tanto o nazismo quanto o fascismo, o principal inimigo desse povo era o marxismo, era o comunismo que estava crescendo na União Soviética, o surgimento da União Soviética. Não? Para o fascismo americano, não é o comunismo. O comunismo é um espantalho que você vai jogar no mundo todo para você, né? E tal, mas não é para meter medo. Não é porque eles sabem que já tinham conseguido vencer o comunismo internamente. O Partido Comunista Americano era o segundo, né? Fora da Europa, maior. Exatamente. E era uma classe trabalhadora das mais organizadas, das mais combativas, exatamente. Ou seja, foi destruído isso tudo, né? E isso aconteceu, tem uma data de nascimento da extrema-direita americana. É um memorando feito por Powell, que depois vai ser ministro da Suprema Corte, por intermédio de Richard Nixon. Na época ele era advogado da Philip Morris e estava com muita raiva
que as pessoas só Descobriram. falavam dos defeitos do fumo e ninguém falava das coisas boas do fumo. Aí ele viu que o grande inimigo do capitalismo, né, no fundo, né, para quem ele estava fazendo, né, o memorando, ele vai lançar na Câmara de Comércio Americana. Isso vai ser um rastilho de pobre. A partir daí você vai ter fundações com bilhões para remodelar, para dominar Harvard, Princeton, etc. Porque aí ele disse nesse negócio: o nosso inimigo não é a esquerda, o nosso inimigo é a cultura de mainstream, montada nas grandes universidades. Né? Que tem a coisa da liberação da mulher. Era o rescaldo da década de 70, né? Proteção da natureza começa nessa época. Chega atrasado nos Estados Unidos. Chega. Direitos civis, coisa empoderamento das mulheres, etc. O salário relativo do trabalhador americano nos anos 70 era o maior historicamente. Né? Exatamente. Ou seja, então é a cultura democrática americana que é o inimigo da extrema-direita americana. Não é o comunismo. Isso é muito importante. Isso vai definir a tática e a estratégia. Qual é a estratégia da extrema-direita americana que está se reproduzindo aqui e em vários outros lugares? Você destruir o discurso público. Você destruir a capacidade de inteligência e de reflexão humana. É isso que está em jogo agora. A gente está à beira de um apocalipse por conta disso. Esse pessoal tem muito dinheiro para fazer isso. Criar, basicamente, uma realidade paralela, sem onde todos os acordos civilizacionais, por exemplo, o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, ou seja, o que a humanidade demorou 30 mil anos para conseguir, é o que está sendo destruído agora. Onde é que entra a religião nessa história? Lá e aqui. A religião entra, também tem a ver com racismo, né? Porque é outro. Deixa eu só voltar um pouquinho no negócio da corrupção, porque é importante. Deixa de você terminar, né? É importante, porque eu queria falar, por exemplo, nas 3 máscaras mais importantes do racismo. Né? A primeira do povo corrupto, eleitor de corrupto. Né? Esse tema da corrupção é só bobagem. Né? É uma linguagem para quê? Para você. Ninguém está preocupado com isso. No fundo, você está querendo invisibilizar a corrupção, que é feita pelo mercado. É o mercado que compra o Congresso, a imprensa, juízes, etc. Né? Quem corrompe é o mercado. Né? O político rouba-se lá também, mas ele é uma espécie de aviãozinho do tráfico. Como as malas da JBS para Michel Temer. Não, as malas né? Faz aí 2 milhões para você, entendeu? O cara ganha bilhões, ele dá alguns milhões ali para o político e tal, né? Quer dizer, agora está ficando distinto, porque a roubalheira foi oficializada, né? Mas normalmente, o que foi que Sérgio Buarque fez? Ele disse: esse povo, o nosso povo, não tem nenhuma virtude. Né? Um povo corrupto, etc. Você está jogando o povo na mesma lata de lixo que antes era feito pelo racismo explícito. Né? São as mesmas pessoas, né, sendo postas no mesmo lugar, a lata de lixo, sem tocar em raça. Sem tocar em raça. Né? Não, eu não estou falando de raça, percebe? Não, mas ele diz: olha, tem uma cultura da corrupção, que é um negócio ridículo você achar que poderia ter corrupção na Idade Média. A corrupção exige a ideia de bem público, e a ideia de bem público só pode ser pensada a partir da ideia da soberania popular, ou seja, a partir de 1776 e 1789. E o pessoal diz que começou na Idade Média, uma fraude histórica de grandes proporções. 207 milhões de pessoas acreditam nessa bobagem hoje. Né? E a gente não tem nada a ver com Portugal, no fundo. Né? A gente começa com a escravidão. Quem nos torna seres humanos é a força das instituições, família, escola, etc. A instituição total que dominava nesse país era a escravidão. Ela impunha uma forma de política, de economia, de cultura, de família, extremamente específica, continuam lá até hoje.
A família do escravo é reproduzida hoje nos muito pobres, marginalizados e excluídos, né? Então você tem aí uma ideia, uma interpretação sobre o país, que vai ser a interpretação paradigmática, vai ser o cânone. Em todas as universidades vai se ensinar essa bobagem, né? O brasileiro não presta. Exatamente isso, né? Entende? Quer dizer, e o cara foi celebrado como um grande cara crítico e tal, entende? Eu lembro o Antônio Cândido, o grande Antônio Cândido, assim, puxa vida, veja que coragem científica, dizer, puxa vida, nós somos lixo mesmo, olha, você é preciso muito, entende? Um negócio absurdo, completo. E a gente engole essa bobagem. Por que a gente engole essa bobagem? Né? Tem a ver com racismo, por quê? Porque no fundo, pessoal, quem é o povo corrupto, eleitor de corrupto, é o preto, o mestiço e o pobre. Porque o branquinho que vem da Europa nunca se considerou, nem à época, nem hoje, parte desse povo mestiço e preto. Eles se sentem europeus dentro de uma África, né? Então o cara se sente europeu, não se sente esse povo corrupto, e é quem vai tirar onda que é povo em todo golpe de Estado, supostamente contra a corrupção. Percebe isso? Ele está dizendo é a corrupção do negro, do mestiço, do pobre, etc. Ou seja, de novo... Preconceito de não ter preconceito, como diz Florestan Fernandes. Exatamente. Né? Obviamente é uma mentira. Então você tem o quê? Você está desmoralizando o voto e a participação popular do preto e do mestiço e do pobre. Ele é corrupto. Entende? Né? A corrupção, a dimensão moral é mais importante do espírito, né? Se você toca na moralidade de alguém, você diz que alguém é corrupto, você está matando essa pessoa socialmente. 100%, ela não levanta mais, né? Ela não é mais levada a sério e tal, né? É a crítica ao voto do nordestino? Também, mas aí é exatamente isso, que também é racial. Era o segundo exemplo que eu ia dizer. Né? Quer dizer, aí você tem o quê? Você tem essa coisa da corrupção como sendo, no fundo, o quê? O dispositivo de poder da elite, que tem a mídia no bolso, e todas as vezes que, inadvertidamente, pobres e pretos elegerem alguém para o comando do Estado, você aciona, opa, houve uma corrupção aqui, como o Getúlio Vargas disseram que era um mar de lama, ninguém encontrou nada, Lula idem e tal, tá? Entende? Então você tem o quê? Isso é meramente uma forma de convencimento moral, né, para moralizar o racismo. Dizer, olha, vocês não votam porque o seu voto não vale. Aí você cria uma cultura de golpe de Estado, baseada na influência qualquer governo popular midiática. No Brasil, chama governo popular, está fadado a ser derrubado por um golpe? Se não fizer o trabalho de esclarecimento, etc., de recuperar essa história. Tem uma dificuldade hoje imensa na comunicação. Mas a gente tem uma dificuldade até com as pessoas que são formadoras de opinião. Eu fico desesperado. Eu estava até conversando com o Edivaldo e com Ronaldo sobre isso e tal. Quer dizer, as pessoas não percebem que esclarecer o público é a principal pauta o resto tudo é secundário, o resto é tudo batatinha. Você tem que restituir a inteligência roubada das pessoas, né? E a gente sequer percebe isso como sendo uma coisa fundamental. E aí, por que Sérgio Buarque é tão importante? Porque ele vai dizer, um povo corrupto, aí você desmoraliza o voto e a participação popular, o voto dele não vale ao fim e ao cabo, e ele ainda diz o que a fonte da corrupção é o Estado. Isso para a elite é ótimo, porque fragiliza o Estado, que pode ser criminalizado, ao bel prazer. Entende? Quando você tem a imprensa do celular, você pode dizer o que você quiser. Né? Você monta o mundo, porque as ideias são o principal. Né? Então você tem a principal distribuidora. Tem essa importância toda depois das redes sociais? Pelas redes sociais eu acho, eu deixo as duas coisas como... eu considero. Mas assim, a imprensa tem o mesmo peso hoje do que as redes sociais? Não sei. Eu acho que não sei se tem o mesmo peso. Isso aí não. Uhum. Mas tem um peso ainda considerável, né? Uma Rede Globo atinge 40 a 50 milhões de pessoas. É insuportável, mas isso é outra história. O senhor disse que o Bolsonaro, né, destampou ali a caixa de Pandora e estava tudo ali dentro. Estava tudo ali há quanto tempo? Isso é a história do Brasil que estava ali nessa caixa? Estava lá 500 anos. Né?
O que foi que Bolsonaro fez? Ele pegou o racismo cordial e explicitou. Né? O que é o preconceito contra o nordestino? A segunda Mas ele grande não tem massa. preconceito racial ou cordial, não. Ele vai... Então, ele destampou por conta disso. Ou seja, o que Vargas tinha tentado tampar, ele destampou. Né? O bueiro ele autorizou da as pessoas a serem exatamente. racistas, Claro. misóginas. Claro. O nordestino que ele já humilhou várias vezes e disse que era um povo burro, não sei o que e tal, preguiçoso e tal, parar, né? Quer dizer, no fundo, o que é? Aí as pessoas imaginam, não, isso é preconceito regional. Uma ova, não existe preconceito regional. Não cabe na cabeça de ninguém que você vai odiar alguém porque nasceu numa latitude mas trata diferente. Hã? Trata diferente. Sim. Desculpa, eu fico conversando com o Carlinhos. Minha filha é aqui de Maceió e ela mora em São Paulo. E ela disse, pai, eu sempre tive que mostrar que era muito melhor porque era do Nordeste. Não sei de onde, é de Alagoas. Então existe esse preconceito. Pode não ser tão intenso, né? E tão agudo. Né? Não, claro, ele é derivado do racial. Mas há esse preconceito que existe. Esse que é o Você é aqui do Nordeste. É do Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte. Sou de Natal. O nordestino é 80% preto e mestiço. Né? Eu sou mulato, por exemplo. Minha filha já não é. Eu sou negro. Ela é mais clara do que eu. Então, né? Mas aí você, quer dizer, quando você denomina 80% de uma população dessa maneira, isso vai atingir os 100%. Vai tocar nos brancos, né? Nos poucos brancos, etc. Então você tem aí o quê? O preconceito é, no fundo, racial. Mas como ele não pode ser explicitado, aí ele adquire outras formas. A terceira forma é a coisa do bandido. Né? Aí você equalizou bandido a preto. Né? Tudo. Entende? A definição do que é crime entre nós é o que o negro faz. A sua religiosidade, a sua droga recreativa. Religiosidade afro, né? Afro. A sua música, etc. Ainda hoje é isso. A nossa polícia não foi montada para resolver crime. Né? Tem uma diferença aí que Foucault fala muito bem. Tem uma política pública explícita e tem políticas públicas informais. Né? O que é a política pública explícita? A gente vai montar uma polícia para combater o crime. Não é isso? Mas só que ela não combate o crime. Menos de 5% dos crimes são resolvidos. Então ela não faz isso. Né? Por que ela se mantém? Como isso se reproduz? Porque, no fundo, ela está fazendo a política certa pela qual ela foi feita, que é matar preto. Mas o senso comum tem aprovado isso no Brasil. Então é racista. Somos racistas. Racista e a população pobre mesmo. Exato. Essa pauta da segurança faz um sucesso impressionante. Completamente. Com as camadas mais que populares. tem a ver com racismo. Né? Também. Então, você tem aí 3... elementos, por exemplo, que foram os que eu analisei nesse livro, e todos remetem ao racismo. A questão das religiões afro, né, e na Bahia em particular, a gente tem visto alguns casos assim, absolutamente estúpidos, né? Enfim, de terreiros serem atacados por evangélicos. Na Bahia, negros atacando negros. Imagine. Como é que isso acontece? E por que acontece? E uma polícia preta matando preto. Né? Claro que é exatamente Gilberto a mesma coisa. Caetano cantam isso. E entre os evangélicos, a maioria é negra, né? Entre os evangélicos brasileiros, a grande maioria é negra. A maioria é negra, mas tem mais ainda. No fundo, se você pega o neopentecostalismo, por exemplo, né, que é mais, digamos assim, mais puro e influencia muito as outras. Né? O que é uma igreja universal, por exemplo? Tá? Ela pega o quê? Ela vai dizer, ela vai pegar a construção sincrética da religiosidade africana brasileira, que é a coisa que a nossa vida é dominada por espíritos, etc., que estão em outra dimensão, bons e maus. Né? Isso já está na cabeça de todo mundo. Aí vai pôr o quê? Vai pôr uma pátina fina de judaísmo e de cristianismo, sem nenhuma relação com nada. É só para embranquecer. Judaísmo e cristianismo, as duas grandes religiões do mundo branco, né? do mundo europeu. Né? Entende? Quer dizer, então você embranquece a religiosidade negra, e depois você vai perseguir a religiosidade negra. Por que você persegue?
porque ele está muito próximo, ele é seu irmão, então você tem que afastá-lo, né? Criar uma coisa. Ou seja, mais uma vez, racismo. E reproduzindo esse modelo americano também. Exatamente, exatamente. Os Estados Unidos são muito parecidos com, que é um outro país que eu tinha muito curiosidade, morei, viajei muito, etc. e tal, né? Que é um país o quê? Ele é tão... Veja bem, foi 10% dos negros para os Estados Unidos que foram para cá. Aqui foram 5 milhões, lá foram 500 mil. Né? Ainda assim, o racismo é a pedra de toque da vida social e política americana até hoje. Né? Trump, o que é Trump? Se não exatamente essa coisa do Partido Republicano, né, quer dizer, aí no caso explicitando escancarando a coisa. Com Nixon não, era outra coisa, era um negócio de dizer, né, inventava um negócio da guerra contra as drogas, outra forma de você criminalizar os negros, porque só os negros eram presos e tal. Então você punha máscara. Até aí não, hoje, aí Trump destampa isso. Os americanos, como o presidente do Brasil, né? Exatamente. Que tem negro, né? Exatamente isso. Então o racismo domina a vida americana do mesmo modo que o racismo domina a vida brasileira. Né? Por quê? Porque jamais foram criticados, no fundo. Né? Nunca houve uma tomada de consciência. Os alemães, como eu disse, né? Tá, um negócio desse, nós somos nazistas, o pessoal dizia. A gente precisa melhorar. O que a gente fez foi horroroso. Entende? Eu ouvia esse tipo de coisa todos os dias. Filmes e tal, educativos, documentários com os crimes da Alemanha, né? Desnazificação. Entende? Mas também se passou uma geração, 2 gerações depois, eles deixaram de lado isso, os jovens... Agora já está muito diferente. As meninas não, as mulheres estão salvando esse mundo, entende? Porque lá, por exemplo, uma jovem alemã vota no partido mais à esquerda, alemão, que é o Link. Já o jovem, o homem entre 18 e 26 anos, vota onde? AfD. E a minoria do Partido Liberal, que é o Partido Liberaloide lá, ou seja, contra essa herança do Estado de bem-estar. Né? Assim como na Alemanha, assim como na França, assim como em Portugal, assim como na Espanha. Assim como no mundo todo. Professor, veja só, trazendo para o Brasil de hoje, uma coisa que me preocupa, eu acho que qualquer pessoa que de alguma forma se preocupe com o Brasil, quando a gente vê o Lula, né? O governo Lula, e no final a gente não sabe se o Lula vai ser candidato à reeleição, sofre um momento extremamente complicado. O que é a esquerda brasileira sem o Lula num enfrentamento com essa direita? A gente sobrevive? Pois é. Por que não se construir outra liderança? Eu vejo a história do Uruguai, né? Morreu Mujica, tinha ele e o Tabarez Vázquez, né? Isso. Os dois tinham uma alternância ali, eram 2 lideranças, por mais que o Mujica fosse um sujeito mais avançado, e no Brasil não. O PT foi destruído pela elite e pela imprensa elitista. Não foi só agora, desde o mensalão. Né? Mas o Lula sobreviveu. Não, sobreviveu enfraquecido. Ele perdeu o núcleo duro, ele perdeu o pessoal, por exemplo, o Genuíno, que é um cara com o qual eu tive, enfim, faz um bom tempo que eu não o vejo, mas eu tive muitas boas conversas com ele e tal, e que é um cara extremamente preparado e tal, entende? Ele tem uma visão de longo prazo das coisas, percebe o todo, a abrangência, o Dirceu e outras pessoas, o núcleo duro do PT. Eu acho um quadro insuperável, o Zé Dirceu. Então, aí você tem o quê? Você tem uns caras que balizavam. Aí se você retira esses caras, aí ficou basicamente Lula, né? Entendeu? Então você tem aí o entorno hoje já não tem... Exato. E aí depois você criminalizou o PT. Como você criminaliza toda organização popular entre nós, entende? Então é uma luta de, enfim, com uma elite sanguinária, traiçoeira, né? Se você pegar a parte principal da nossa elite, que aqui produz riqueza, são ladrões e assassinos. Isso não estou dizendo de retórica, não estou falando de 1500, não, estou falando agora. Né? O que o agro-pop faz, né? Roubar terra de poceiro, né? E matar poceiro, que não quer sair as terras e tal. Eu lembro, né? Eu entrevistei uma família
inteira, que tinha ido do Paraná, do norte do Paraná, para o interior de São Paulo. O cara chegou lá com o revólver. Nós queremos essa terra aqui, você tem uma semana para sair com a sua família, depois eu volto. Ou seja, isso não é ontem, isso não é não sei o que, entendeu? Essa coisa aí que queimaram, né? É barbárie. Queimaram uma área também da Itália, quando veio o cinza até São Paulo e tal. Né? Para quê? Você vai derilar aquilo. Né? Óbvio, isso é roubo. Assalto, assalto pasto. Aí empesteia rio, empesteia terra, esse pessoal não paga um centavo de imposto, né? E envenena as nossas terras dos nossos rios. Pagar uma alíquotazinha de imposto, essa turma. Fica louco. E aí vão acabar com o mercado, os investidores vão embora. Esse noticiário econômico. O país quebra em o Ricardo se incomoda muito com isso. Me incomoda muito, é um banqueiro, é o cara da XP. Daqui a pouco todo mundo está na Globo News. O cara vai falar sobre a crise do Brasil, o cara da XP. Aí é brincadeira, né? Eu brinco com essa história do seguinte: no dia que um cara como esse falar sobre salário de trabalhador e desemprego, olha, eu estou preocupado com o desemprego, com o salário. Mas não, os gestores estão fugindo porque o governo tomou essa medida. Isso é precisa ter 6 anos, lembra o Armínio Fraga, né? Precisa ter 6 anos sem aumento do salário mínimo para dar jeito nesse país. O mercado está mal-humorado. O mercado está mal-humorado. O Armínio, um dia desse, ele falando sobre essa política do salário mínimo, não sei se você ouviu, ele dizendo, por que tem que aumentar o salário mínimo? Por quê? Se pudesse ser 5 mil, eu aprovaria coisa nenhuma. Você não quer isso nunca, né? É um cinismo impressionante. Professor Ricardo, a gente está chegando aqui no final. Vou fazer um último questionamento, Ricardo, depois eu passo aqui para você. Para além do livro e para além da... Você acabou de responder, Ricardo, sobre essa questão da esquerda, mas lendo de um outro prisma, onde a esquerda falhou? Porque, afinal, a gente teve 12 anos de Lula, vai completar o 12º ano, 6 anos de Dilma. Onde a esquerda, você falou em esclarecer 3 vezes durante a nossa fala. Claro. A gente tem que esclarecer, aonde foi que a esquerda falhou e deixou a extrema-direita crescer dessa maneira. Aqui no Brasil, estou falando da nossa realidade. Que não é só vítima, né? Bora começar em 2002, então? Bora. Vamos começar em 1500. Não porque não existia a Rede Globo ainda dessa época, mas em 2002 a Rede Globo estava à beira da falência. E foi Palocci e o PT que ajudou, né? Financiamento e tal. Como você faz isso? Entendeu? A empresa que estava por trás de todos os golpes de Estado, sem exceção, como iria estar por trás do contra esse mesmo governo. O Roberto Marinho defendeu isso, né? O Roberto Marinho defendeu isso. Exatamente. Então, assim, por que você não pegou aquele dinheiro e transformou numa televisão pública? Não é estatal, pública. Ou seja, você tem que pôr ali, né? MST e ruralistas no board lá, na comissão, né? E a única saída que você vai ter, olha, a gente vai pôr um pouquinho esse conteúdo e um pouquinho esse. Tudo que a democracia precisa, né? Opiniões divergentes, confiar na inteligência do cara para dizer, olha, eu quero isso, porque ele só pode formar a sua opinião com opiniões divergentes. A gente nunca teve isso na nossa imprensa. Sempre foi uma opinião só. Né? Então você imbeciliza a pessoa. Você não. Né? E aí, por que você não comprou? Entende? Por que você não botou basta um órgão público, basta um órgão plural? Entende? Qual é a televisão? Qual é o jornal que faz a crítica da espoliação financeira desse país? Que é a maior, né? É o grande problema, né? É onde estão essa elite, esse pessoal do campo e tal, está por trás de XP, está por trás de BTG Pactual, etc. E os americanos, dos 20 maiores investidores do BTG Pactual, 19 são americanos. Olha onde está indo o dinheiro. Né? Mas ninguém fala isso. Nenhum jornal, é só responsabilidade fiscal, tem que pagar conta, não sei o que, não é isso? Pô, o cara não sabe, entende? O juro é um negócio extremamente difícil, a forma juro, né? Quer dizer, o pobre acha que o juro é uma definição técnica e não sei o que, não, é política sempre e tal, né? Mas isso nunca fica explícito e tal, né? Então você teve o quê? Você teve uma esquerda burra, basicamente.
ou não tão inteligente. Vamos ser, né? Não tão inteligente como deveria ter sido. E que considera essa direita burra. É. E trata como exatamente. direita E ela é burra, extremamente burrice, inteligente, né? o que é uma burrice. Né? Ela é tudo menos burra. Né? Pois é, e o que seria possível para a esquerda fazer nesse momento? É claro, em poucas palavras, né? Para evitar que, usando uma expressão sua que eu gostei muito, né? Que a barata continuasse voltando no chinelo. Exato. Exatamente. Não, eu acho que é você esclarecer as pessoas. Não tem nenhuma. Mas não tem mais uma comunidade eclesial de base. Sim, mas aí você tem que tentar organizar. Hoje, né? Ninguém tenta. O problema não é que a coisa. A gente estava até discutindo isso também, né, hoje. E tal. Quer dizer, não é mais uma questão, eu vou ganhar essa guerra. Não, mas você tem que lutar pelo menos. Você pode até perder, mas luta. Agora a gente nem luta. A esquerda a esquerda nem percebe a importância disso. Não? Tanto que, o nosso problema de comunicação, você chama um marqueteiro para ficar na sequência. É um negócio de uma ingenuidade, entende? É claro que um bom marqueteiro é bom, né? Mas desde que ele tenha um projeto político para ser vendido, ele não substitui isso. Né? Então, sem um projeto articulado, etc., você vai conversar com uma matéria-prima, né? Sem uma matéria-prima, né? Claro. De ideia, Tem dois tipos de líder político. Né? Max Weber sempre tocou nesse assunto. Tem um líder exemplar, entre outros, não só. E o Weber é muito mal conhecido, como se fosse contra Marx. Eu acho uma bobagem. Não haveria Marx de uma ingenuidade. né? Não, de modo algum. E ele é sobre um aspecto, ou seja, ele pega a vida simbólica e dá as ideias e dá a proeminência a isso corretamente, que é uma bobagem você achar que a matéria é que vai, entende? Essa matéria já está perpassada por ideias, enfim, mas não é o caso. E ele viu o quê? Ele via a luta de classes. O grande estudo sobre religiões dele é um estudo sobre como algumas classes usam a forma religiosa para dominar outras, né? Mas aí vamos voltar, senão a gente vai entrar num atalho aqui. E a gente não está. Eu não sei se é atalho, não, mas vai entrar no protestantismo. Enfim, tem o profeta exemplar, que depois são figuras que ele analisou no judaísmo antigo, né? Ou o profeta ético, tá? Que se você passar para termos seculares é o político exemplar e o político com um discurso, né? Nem Lula, nem Bolsonaro são políticos com um discurso. São políticos exemplares, ou seja, é a vida do cara, né? É o que ele representa na vida dele que vai criar a identificação. Exemplares como exemplo para os seguidores. Né? Exatamente isso. Né? Então você não tem o discurso articulado. A gente não tem o discurso. Né? Todo o discurso que foi montado nesse país é um discurso elitista. Nasceu em São Paulo, né? Foi produzido pela elite de São Paulo, né? Que montou uma grande universidade, que é sem dúvida a nossa melhor universidade, mas que teve gente muito importante lá, mas o que ela fez foi jogar esse veneno para todas as outras universidades. Né? E de todas as universidades você vai montar toda a elite a partir disso. A imprensa, um jornalista não tira da cabeça dele as ideias que ele utiliza, ele retira do tesouro de ideias dos grandes autores. Né? Então você tem pela universidade, pelos livros, que normalmente ninguém percebe como algo importante, nem os intelectuais. O intelectual normalmente acha que a vida intelectual é o rame-ramo universitário dele. Entende? Que o livro fica na biblioteca e a conversinha com os alunos. Não! O livro sai das paredes. Ele vai permear, ele vai ser o material do bombardeio diário de uma imprensa cretina e canalha como a nossa. Né? Entende? Que vai dizer o negócio da corrupção. Então, a indústria cultural é toda montada a partir disso. Quanto lixo eu não vi disso. Entende? De pegar Dom João VI, botar um cara como se fosse corrupto, comendo, entende? Um dos maiores dirigentes que esse país já teve. Né? Entende? Então você tem aí todo um mecanismo de desinformação funcionando nesse país. Que conseguiu o quê?
o milagre de pegar um povo inteligente, como qualquer outro povo, e tornar esse povo imbecil. Né? Porque nós somos imbecilizados. Né? É isso que é o grande problema. Fomos imbecilizados. E aí o grande tema é o quê? Restituir essa inteligência roubada. Era isso que a esquerda devia estar pensando. E não está. Deixa eu fazer o seguinte, fazer um comercial, se Claro. me permite? Por favor. O Pobre de Direito. Olha, gente, eu me diverti muito lendo esse livro. Entre outras coisas, o professor Gessé Souza, a gente viu aqui, né? É um pensador heterodoxo, não é um sujeito que vá, enfim, com a maré. Então vale a pena. Eu confesso que muita coisa já estou digerindo, né? Porque tem, por exemplo, essa observação dele sobre Sérgio Buarque, da forma contundente e demolidora, né? Para mim é uma novidade, mas enfim, me disponho a pensar sobre isso. O fato de eu ter me provocado, né, me fez me divertir muito. Eu me divirto muito sempre que alguém, de alguma forma, dá uma espicaçada na minha inteligência. Eu também. É isso. Vejam O Pobre de Direita. É um ótimo livro. Então, eu queria agradecer a sua presença, professor. Obrigado Muito obrigado. a vocês, adorei aqui a oportunidade, agradeço muito. Tá, obrigado, Ricardo. mais uma Obrigado vez. também. Eu vou deixar pedir o autógrafo, porque quando eu morrer vai valer muito mais. Perfeito. Não sei se vai valer muita coisa, mas eu dou muito Pronto. prazer. E com esse autógrafo aqui a gente finaliza e dá um abraço a todos. Até a próxima semana, pessoal.